Esta noite, o assunto é a nossa verdadeira crença. E eu realmente quero que esta série seja a mais produtiva que já tivemos. E com isso quero dizer que quero que todos os presentes realmente tenham um objetivo nobre, e o realizem-no antes de encerrarmos em maio. Posso lhe dizer, você pode perceber isso. Quero dizer isso sério. Então, o que quero dizer com nossas crenças reais? Nossas crenças reais são aquilo pelo qual vivemos. A verdadeira crença e o conhecimento são um só. O que um homem realmente acredita é como se ele soubesse disso. É o mesmo que saber. Então, quando eu digo para você acreditar, eu chamo isso de fé, eu chamo isso de crença, não está completo até que se torne experiência. É preciso experimentá-lo e então eles saberão disso. Agora você ouvirá a mesma coisa esta noite. Todos os presentes ouvirão exatamente a mesma coisa, mas dois não ouvirão com a mesma profundidade. Alguns ouvirão isso na superfície, outros ouvirão abaixo da superfície e outros ouvirão nas profundezas do seu ser. É onde você ouve. Como nos é dito. A palavra veio a eles como veio a nós, mas não lhes aproveitou porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram e rejeitaram, mas ouviram. Entrou e saiu. Não foi aceite por aqueles que o ouviram e por isso rejeitaram-no instantaneamente. Esta noite, espero que você não rejeite o que estou aqui para lhe dizer, mas a escolha é sua, você está livre. Você irá aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas eu lhe digo se eu passar esta noite e você aplicar isso porque você é o poder operante. Posso dizer que ele não funciona sozinho. Se neste exato momento eu lhe peço que pense em um amigo, pense apenas em um amigo. E agora ouça-o dizer algo adorável sobre ele mesmo, sobre um amigo em comum ou sobre você, apenas ouça. Você acredita que isso realmente aconteceu? Você pode dizer: bem, eu imaginei isso, mas na verdade não aconteceu. Eu lhe direi que chegará o dia, e espero agora, que quando você imaginar um estado antes de ter a confirmação externa desse estado, para você será como se o tivesse ouvido externamente. Você sabe que este ato interno é igual à confirmação externa desse ato. Você chega a esse ponto porque a diferença entre Deus e o homem é medida apenas em termos desse poder imaginativo. Se eu falasse do poder que é Deus, como nos é dito nas Escrituras, é revelado constantemente como poder absoluto. 3º capítulo, 4º, 5º e 6º versículos do livro de Êxodo, poder absoluto. Moisés está na presença de poder, mas é um poder criativo. E a distância entre Deus e o homem é medida simplesmente pelo poder. Neste nível, se estou a serviço do meu ser, só isso é real e o que meus sentidos permitem. Mas se eu me aprofundo no meu próprio ser, movendo-me sempre em direção ao âmago do meu ser, que é Deus, então o meu ato imaginativo torna-se exteriorizado. Rapidamente externalizado à medida que vou cada vez mais fundo. Superficialmente, parece levar um intervalo de tempo, se assim posso acreditar. Se eu não acreditar, isso nunca assumirá alguma forma externa, nunca. No entanto, estou vivendo num mundo, sem compreendê-lo, sem saber do que se trata. Então, na verdade, a história que quero contar é uma tentativa de pedir e implorar para que você compre sua religião no atacado. Vá ao fabricante, vá à fonte. Não compre no varejo de algum homem intermediário. Ninguém entre você e a fonte. Você vai direto ao fundo e compra sua religião no atacado. Indo até a fonte, que é a sua maravilhosa imaginação humana, a sua própria identidade, isso é Deus. A história que contamos na terça-feira passada sobre alguém cujo nome era Ed. Ed teve uma experiência idêntica registrada no livro do Êxodo.
Quando ele ouviu: não suba aqui, leia as palavras. As palavras são: não venha aqui. Leia no livro de Êxodo, 4º, 5º e 6º versículos do 3º capítulo de Êxodo. E o Senhor disse a Moisés: não venha aqui. E então Moisés escondeu o rosto, não de vergonha, mas de medo. Ele estava com medo de olhar para Deus. Então, Ed viu o símbolo de Deus e correu. Ele também ficou com medo. A história é idêntica. O que ele ouviu? A revelação do nome de Deus: Eu sou. Ele ouviu pela primeira vez: Eu sou, ninguém à vista. Depois repetiu-se tão alto que ele pensou que vinha de cima. Ele olhou para cima pensando que era alguma máquina, talvez algum helicóptero com sistema de parar estivesse transmitindo o nome: Eu sou. Não havia nada à vista. E então o terceiro: não suba aqui. Curioso, ele subiu até o morro para enfrentar uma cascavel. Felizmente, não estava enrolado para saltar. Era simplesmente uma cobra de mais de 1 metro de comprimento, toda esticada. O símbolo do poder criativo de Deus. Mas isso o assustou, isso assusta o homem. Esse homem realmente vê o que realmente existe em si mesmo, que ele é o único responsável por tudo o que está acontecendo em sua vontade, o único responsável. Isso o assusta. É muito. Até que ele se aprofunde cada vez mais e ouça a mesma palavra da verdade, mas ouça-a em profundidade e então assuma total responsabilidade por tudo o que está acontecendo dentro dele. Então, esta noite, deixe-me compartilhar com vocês algumas histórias. Há 7 anos, uma senhora, ela não está aqui esta noite, agora está em um novo emprego e foi afastada por um tempo. Mas quando ela ouviu que a imaginação cria a realidade, ela disse para si mesma: bem, se é assim, eu gostaria de ir para o Egito. Ela não tinha dinheiro. Ela nunca foi uma senhora de posses, sempre trabalhando, pequenas quantias de dinheiro, nunca conseguiu acumular o que seria necessário para fazer a viagem. E então, a história de sempre, ela contou o sonho dela. Ela não guardou para si, ela contou. Não há nada de errado nisso. Se você realmente acredita nisso, você pode dizer: como está escrito nas Escrituras. Vá, não conte a ninguém, mas mostre a João, mostre ao mundo. Bem, isso se você não contar ao homem antes, o homem acreditará em você depois do evento? Ele pode questionar sua honestidade. Mas se você contar a ele antes do evento, então ele terá certeza porque, na verdade, você tem uma testemunha do fato, que você contou a ele antes do evento. Então isso também está nas Escrituras. E agora eu lhe direi, antes que aconteça, que quando acontecer, você pode acreditar, mas isso é coragem nas profundezas da alma, onde se sabe que o ato imaginal está em vigor no exato momento do ato, embora ainda não seja visto pelo homem exterior. Mas nem todo mundo tem essa coragem e essa fé no ato imaginal. Então ela contou e naturalmente seus amigos a criticaram. É estúpido ir até aquele homem, você desperdiça seu dinheiro. Não é religião. O que é? Ele está lhe dizendo que uma suposição, embora falsa, se persistir, se transformará em fato, mas isso é estúpido. Não faz sentido. Para eles, um julgamento verdadeiro deve estar em conformidade com o fato externo ao qual se refere. Então, se eu disser, bem, este cachorro não é adorável, e não há nenhum cachorro para testemunhar meu julgamento é falso. Então foi isso que eles perceberam do que ela lhes disse que estou ensinando. E então, a coisa toda é uma loucura, é estúpido. Bem, os anos se passaram, já se passaram 7 anos e foi isso que aconteceu na semana passada. Ela conseguiu um emprego, ela é enfermeira. E assim, o trabalho muda. Ela vai de casa em casa onde há necessidade.
E assim, ela se viu no ambiente ou na vizinhança de um amigo que não via ou contatava há um ano. Ela havia trocado um cartão de aniversário e uma saudação de Natal com um pequeno bilhete no cartão, mas nenhum telefonema e nenhum outro contato. Encontrando-se na vizinhança, ela liga para ela. Quando essa amiga ouviu a voz dela na transmissão, ela disse: "Oh, Jen, você pode ficar com isso. Você pode ficar com isso." Ela disse: tudo bem, eu aceito." O que é? E então está a história. Houve uma festa pré-quaresma no Hotel Hilton, um carnaval de uma sociedade católica, a Sociedade José e Maria. Havia prêmios de porta. O prêmio principal foi uma viagem de 30 dias, em primeira classe, com todas as despesas pagas, e paradas no caminho nos hotéis Hilton no Oriente Próximo. E o Egito faz parte da configuração. A senhora e a sua família tinham passado vários meses no estrangeiro no ano passado e este ano não tinham vontade de voltar ao estrangeiro. Na verdade, eles já combinaram ir a Nova York para a Feira Mundial, que será inaugurada em abril. Então, uma viagem ao exterior está fora de questão. Além disso, este bilhete de porta só aceita uma pessoa, não um grupo, não uma família. Então foi isso que a amiga dela disse para ela daria a ela. Jane disse: "Tudo bem, eu atendo." E então me ligou para me contar a história. Atrasada aparentemente 7 anos, ela ainda tem a sua passagem, se quiser, para o Oriente Próximo, onde o Egito está incluído. E ela vai, de primeira classe, com todas as despesas pagas, tudo pago, porque ela acreditou. Talvez no intervalo sua fé tenha vacilado, talvez ela tenha justificado dizendo: "Talvez eu não queira isso." Ou, de alguma forma estranha, tente explicar isso. Mas ainda assim, em seu devido tempo, veio à tona. Peço-lhe que não jogue fora seus sonhos e sinta que eles são impossíveis, uma realização neste estranho e monótono mundo de fatos externos. Todo sonho pode se tornar realidade se eu conseguir transmitir a você que sua imaginação é Deus, e que seu ato imaginável quando você pensa em um amigo conversando, esse é Jesus Cristo em ação. Examinem-se para ver se estão mantendo sua fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Se ele está em você, então quem é ele? Ele é sua própria imaginação. Deus é a sua imaginação. Deus em ação está imaginando. E Deus em ação é Cristo. Cristo, conforme definido nas Escrituras, é o poder e a sabedoria de Deus. Então, eu te digo, todos podem perceber se realmente acreditam em Jesus Cristo. 1 bilhão dirão que acreditam em Jesus Cristo e farão o sinal da cruz diante de um pedaço de madeira, de mármore, de barro ou de algo que não seja um Deus vivo. E eles estão ajoelhados diante desses ícones externos. Aqui está o rei da Grécia, que acabou de morrer. E trouxeram o que consideraram um ícone sagrado para o homem que faleceu. Aos olhos de Deus, um rei é como um servo. Eles não diferem. O amor de alguém por alguém não é maior do que o amor por outro. Até que ponto ouviram a palavra de Deus e creram? Então, ele está morrendo, eles vão trazer um ícone sagrado. Não funcionou, apenas viu pequeno ícone, e então ele sai como qualquer outra pessoa no mundo. Espero que todos aqui encontrem o verdadeiro Jesus Cristo. O verdadeiro Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus em ação. O verdadeiro Deus é a sua maravilhosa e adorável imaginação. Quando você diz que eu sou, isso é Deus. Agora deixe-me compartilhar com vocês o que me foi dado na semana passada por um cavalheiro que está aqui esta noite. Ele escreveu as histórias mais gloriosas. Espero que ele continue assim porque eles são emocionantes.
Compartilho-os com aqueles que voltaram para casa desde que recebi suas cartas e os compartilharei com vocês esta noite. Ele é um escritor. Ele escreve para a TV. Ele começou há 3 anos neste programa que está no ar há 3 anos e ele escreve cada terço dos 4 roteiros. Ele disse que quando comecei meu preço era de $2.500 por roteiro. E em 2 anos, meu agente conseguiu até $3.000 por roteiro. Então, há 1 ano, no Natal passado, minha mãe veio para o Oeste, veio do Leste para nos visitar, e eu contei a ela o que recebia por um roteiro, $3.000 por roteiro. E ela disse, bem, sempre presumi que você ganhasse $3.500 por roteiro. Ela não ficou impressionada com $3.000. E então ele tentou explicar a ela que, até onde ele sabia, não havia nenhum escritor na área, escritor solo, que conseguisse mais do que ele. Ele estava recebendo $3.000 por roteiro. Ela não ficou impressionada. Não a incomodou em nada. Ela ainda disse que, para ela, o roteiro valia $3.500. Pois bem, 2 meses depois, o agente foi chamado pelo estúdio para um contrato, uma renovação do contrato para o próximo ano de escrita. Antes disso ele ia para o estúdio, tinha que discutir isso com o escritor. E então, explicou ele ao escritor, não achava que deveriam pedir mais. Eles passaram de $2.500 por roteiro para $3.000 por roteiro, e você não deveria sair do negócio pedindo mais. E então, o escritor concordou. Foi uma relação agradável e amigável entre ele e o produtor. Então, por que pedir mais e sair do negócio? Então, foi acordado. No dia seguinte a este acordo, foi realizada uma conferência para discutir histórias, uma conferência de histórias. E então, o produtor disse ao escritor: Você chegou a um acordo com o contrato para o próximo ano? E ele disse: Sim, vou assinar. Ele disse: Você pediu mais dinheiro? Ele disse não. Você pediu mais? Ele disse: Mas você está sempre reclamando do orçamento, não é grande o suficiente, e agora você está me dizendo para pedir mais. Ele disse: Você pede mais dinheiro. Mais uma vez, ele disse: Não quero me arriscar a sair do negócio. Ele disse: Diga ao seu agente para pedir mais. Então, quando ele voltou, ligou para seu agente. E quando disse ao agente para pedir mais dinheiro, o agente achou que tinha bebido coquetéis demais no almoço. Então, ele disse: Não, vou lhe dar a fonte. E ele lhe contou o que lhe havia sido dito naquele mesmo dia na conferência. Então, o agente agora está munido dessa informação de que o próprio produtor havia recomendado um aumento. Então, ele ligou para o escritório comercial do estúdio e pediu mais. E eles simplesmente explodiram, eles gritaram. E então, muito generosamente, eles disseram: Esqueça como se você nem tivesse pedido, para que o bom relacionamento entre o produtor e o escritor possa continuar como tem acontecido nos últimos 3 anos. Mas o agente que conhecia a fonte foi inflexível. E então, quando ele saiu daquele escritório, ele assinou um contrato de $3.500 por roteiro. Foi o que disse o escritor em sua carta para mim. Minha mãe simplesmente presumiu que eu estava recebendo $3.500 por roteiro. E assim, sua suposição foi pelas costas de todos nós, produtores, de todos, e deu frutos. Então ele disse: Liguei para ela e contei que estava recebendo um roteiro agora. E então ela começou a estudar seriamente seus livros. E ele disse: Um problema, um fardo muito grande estava com ela há 25 anos, um problema muito angustiante,
sobre o qual falarei a vocês em alguma data futura. Mas posso dizer-lhe que, na sexta-feira passada, isso foi completamente eliminado da vida dela. E agora uma confissão é necessária. Quando te ouvi pela primeira vez, não consegui te entender. E então comecei a ter medo de enlouquecer porque conseguia entender você. Então ele disse: explicarei isso mais tarde. Então, estou esperando igualmente por essa explicação. Mas somos informados no livro de João. Ele tem demônio. Ele está bravo. Por que ouvi-lo? Você tem suas Bíblias. Esse é o capítulo 10, o versículo 20 do livro de João. Esse é o capítulo onde ele disse: Eu e meu Pai somos um. Ele tinha acabado de terminar o capítulo anterior ou oitavo dizendo: Eu conheço meu Pai é aquele a quem você chamou de Deus, mas eu conheço meu Pai e você não conhece o seu Deus. E por isso o apedrejaram-no com os pequenos fatos da vida. Essa é a pedra da Escritura. Quando você joga os fatos em um homem, quando o homem ousa assumir o que a razão nega, o que seus sentidos negam, então você, que não concorda com sua profundidade, atirará pedras ou os fatos da vida para negar a realidade do que ele está reivindicando por meio de um ato mais imaginativo. E então, ele tinha acabado de fazer estas afirmações ousadas: que eu e meu Pai somos um. E meu Pai é aquele a quem você chama de Deus, mas eu conheço meu Pai e ele não conhece o seu Deus. E então, nesta história, ele disse: Eu não entendi você. E então comecei a temer uma forma de loucura porque pude entender você, pois isso leva você a um mundo totalmente diferente, pois a razão nesta superfície, sobre a mente, não prevalece realmente, em que você realmente acredita. A realidade do que você está fazendo interiormente. E então vem à tona se você não contar antes, e contar depois, eles vão questionar sua honestidade. Se você confiar neles e contar isso antes, se você tiver fé suficiente, cuide da sua vida, se não o fizer, eles vão te atormentar e atirar pedras em você. E toda vez que eles encontrarem você, eles dirão: Bem, onde fica? Você disse que teria uma certa casa, um certo emprego, uma certa quantia em dinheiro. Cadê? E assim, eles estão sempre jogando pedras em você ou nos fatos da vida. Agora, aqui está algo e você ouve com atenção. É uma carta longa e ele traz à tona certos pontos que talvez tenham escapado a você, pois aqui o que estamos tentando fazer é descobrir todas as pequenas facetas do maior segredo do mundo. O segredo da imaginação. Pois, como disse Fawcett, o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução todos deveriam aspirar. O poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo residem na solução deste problema distante. Este grande mistério. E ele encontrou alguma luz sobre isso. Então, se bem me lembro, é uma carta longa, datilografada com 4 páginas, mas vou dar alguns dos destaques dela. Então, quando conheci meu produtor, há 3 anos, ele era um cavalheiro muito moderado e reservado. Reservado, diz ele, seria a palavra certa para descrevê-lo, muito reservado. Então, diferentemente do entusiasmo volátil com quem trabalhei anteriormente, ele era muito reservado. Na verdade, ele não conseguia expressar o superlativo de forma alguma. Na verdade, seu maior elogio foi a palavra bom. Então, você trouxe o roteiro e ele aceitou o roteiro e seu maior elogio foi bom. Bem, pensei em mudar isso. Então, deitei-me na cama e ouvi-o dizer-me: ótimo, simplesmente ótimo. Agora eu não tinha começado o roteiro. Eu tinha acabado de dar a ele um roteiro e ele pronunciou o roteiro: bom. Agora estou fazendo isso sobre o próximo script.
E eu o ouvi distintamente. Revisitei repetidamente meu escritório ou configurei-o, por assim dizer. Então, eu ouvi pronunciar interiormente o novo roteiro como ótimo, simplesmente ótimo. E enquanto estou deitado ali, o telefone toca, ainda não comecei o roteiro. O telefone está tocando e é o produtor. E ele está me dizendo que o roteiro que ele havia considerado bom era ótimo, simplesmente ótimo. Bom, ele disse, me surpreendeu porque não era isso que eu esperava, era sobre o novo roteiro, que eu nem tinha começado. Então, ele não apenas me jogou nessa curva, mas alguém teve seus limites cruzados. Então, ali mesmo, continuei trabalhando na nova, eu diria, frase para ele usar, e mudei de ótima, simplesmente ótima para fantástica. E então aqui estou. Só ouvi uma palavra, é fantástico. Bem, eu enviei um roteiro e foi exatamente essa palavra que ele usou quando me disse. É fantástico. E com o mesmo entusiasmo que correspondia à minha imaginação. Agora eu disse a mim mesmo, 2 meses depois, cada roteiro que apresentei em 2 meses era ótimo, simplesmente ótimo ou fantástico. Não voltou mais ao bom. Então, eu disse, agora vou experimentar novamente. Então, desta vez vou fazer com que ele diga algo absolutamente sensacional. Então, eu ouvi dizer absolutamente sensacional. Aí ele me diz, e se você está se elogiando, por que não tirar o melhor? Então, estou fazendo isso comigo mesmo de qualquer maneira. Então, por que ser modesto nisso? Estou fazendo tudo porque ele está apenas repetindo. Então, eu disse, absolutamente sensacional. Então, terminei o roteiro, levei-o para ele e ele o considerou bom. Ele disse, quase caí da cadeira. Não foi o papel que eu havia escrito para ele. E ele disse, você sabe como os autores odeiam improvisações? Você sabe o que isso significa no mundo teatral quando o autor escreve uma peça e algum ator pensa que sabe mais do que o autor e muda o roteiro e improvisa, ou talvez esqueça suas falas. E se ele for inteligente o suficiente, ele pode acrescentar algumas palavras e improvisar. Mas não importa o quão inteligente ele pense que é, ele não elogia o autor. O autor sente, sabe melhor do que qualquer ator, o que deveria estar ali naquele momento. E então, disse ele em sua carta, você sabe como os autores odeiam improvisações. Então, o que eu poderia fazer? O roteiro teve que ser cortado. Então, ele me devolveu o roteiro para cortar uma certa parte dele. Levei o roteiro para casa, fiz todos os cortes e enviei para ele. E eu o enviei como uma criança petulante. Eu nem revisei o que ele havia dito. Mas no dia seguinte ele me ligou e me disse no telefone. É absolutamente sensacional. Agora, este é o ponto ao qual quero que você preste muita atenção. Ele disse, você sabe, minha experiência com o produtor me perturbou muito, ouvir ou pensar ocasionalmente sobre isso não é tão ruim. Com isso, ele quis dizer que você ouve que tudo o que você vê, porém, aparece fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Bem, ouvir isso e ocasionalmente pensar sobre isso não é tão ruim, mas quando isso se infiltra, toma conta de você e se aprofunda, você percebe que é verdade, que aquele produtor que é tão importante na produção desta grande série, quem está gastando sua fortuna, tem para gastar, ou seja, permite. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem tido sucesso há 33 anos. E ainda assim ele teve que realmente pronunciar a palavra que este escritor está escrevendo para ele. E quando o conheceu, ele era tão reservado que nunca usava superlativos e nunca conseguia elogiar algo além da palavra, bom. E ele o elevou de bom a ótimo, simplesmente ótimo,
fantástico, absolutamente sensacional. Essa é uma conquista enorme no vocabulário de qualquer pessoa quando ele começou como uma pessoa muito reservada. Então, quando o escritor individual agora vê o que fez com um homem, ele disse: "Você sabe, isso me angustia." Isso me angustiava pela simples razão de que eu só tinha que refazer meu mundo enquanto me refazia. Somente se eu pudesse me refazer, poderia de alguma forma refazer o mundo, e que empreendimento! Mas se eu encontrasse uma solução. Não vou pensar em mim agora em X anos no futuro. Estou pintando um retrato meu e os retratos não são pintados com uma pincelada. E então, estou aceitando isso com facilidade. Começo pelas pequenas coisas da minha vida, pelas pequenas coisas, e mudo-as para que se adaptem ao retrato do ser que estou pintando de mim mesmo. Comecei com uma coisa simples. Temos um gato, ou tínhamos um gato, e ele simplesmente arranhou todo o tapete. Todos os tapetes eram simplesmente pedaços de feltro, todos rasgados. E assim, adiamos a compra de um tapete novo. Realmente, disse ele, esperávamos que ela morresse. Afinal, ela tinha 15 anos e parecia determinada a sobreviver a Matusalém. Mas como ela ainda estava muito saudável e não morreu, compramos o tapete novo e logo ela começou tudo de novo a rasgar o tapete. E durante 2 dias eu disse que algo deveria ser feito na minha imaginação. Eu tinha provado isso com o produtor. Então, fui trabalhar na minha imaginação e vi esse gato no quintal rasgando uma esteira que tínhamos no quintal justamente para esse fim. No terceiro dia, ela estava naquele quintal, arranhando o tapete até o dia em que morreu. Ela nunca rasgou o nosso tapete. Aqui está o poder destrutivo do mundo, guardado na imaginação do homem. Se alguém ouviu essa história e não acreditou, poderia esta noite ter um gato em casa e dirá: "Ah, isso foi só coincidência, no caso dele não funcionar aqui, então não estou até tentar, isso beira a loucura, e ninguém quer ficar bravo." Na verdade, dizer que você já foi preso é como lepra. Eles não querem isso. Que você já esteve internado em algum asilo, para ir para um hospital porque estava com dores e precisava de uma operação, isso é permitido hoje porque todo mundo tem. Mas nem todo mundo é afastado por algum problema mental, eu diria, secundário. E então, no caso dele, ele fez isso. A pessoa comum teria ouvido isso e acreditaria que em sua própria casa, ela também poderia fazer o cachorro, o gato, o pássaro ou qualquer outra coisa se conformar a um ato imaginável. Bem, tendo feito isso, agora ele vê o poder dentro dele. Ele não vai dar tudo de si, ele sabe que conseguiu. Ele tem provas tangíveis de que fez isso. E de agora em diante, disse ele será realmente fiel ao que encontrou dentro de si. Ele foi encontrado, Cristo. Está chegando o dia em que ele realmente estará na presença do amor infinito. Mas antes de estar na presença do amor infinito, ele se apresenta primeiro como um poder infinito. E em toda a Bíblia, você não encontra nenhuma base para negar isso, é poder e autoridade. Do começo ao fim, quando ele se apresenta, é pura força, puro poder, até que um dia o homem verá que esse poder neste nível e em muitos níveis abaixo se resolve em amor infinito, e é o homem. E é para o ser que você está se movendo, e é Deus, o Pai. Então aqui, no caso dele, assustou-o, ou melhor, deprimiu-o, pensar que tal poder estava no homem e, no entanto, não existe outro lugar. Está apenas no homem porque o poder do qual falamos, o maior poder do mundo, realmente o único poder, é a sua maravilhosa imaginação humana. Agora, a senhora cuja história contei primeiro, Jen. Jen disse que neste trabalho atual dela, esse garotinho chegou da escola, e os ventos fortes que temos sentido derrubaram a antena e a achataram. Ainda está no chão, ela disse. E então,
ela experimentou a TV e não havia TV. Ela tentou e não havia TV. O garotinho chegou em casa e ela disse, senhor, ele vai ficar muito decepcionado porque voltou da escola e quer ver TV. Então, ele vai direto para a TV. Ele liga. Ele viu a antena achatada. Então ele colocou as duas mãos em cima da máquina e simplesmente as colocou lá. E ela disse para ele, você sabe, não vai ter foto, ele disse, sim, haverá. Isso basta. E ela disse, o que isso faz? Ele disse minha imaginação. Eu apenas imaginei, vai funcionar. Ele voltou, ficou na frente da foto com a Jen, e aí vem essa foto linda. Agora, Jen não poderia fazer isso. E ainda assim ela conhece esse princípio, mas agora é adulta. Tornamo-nos adulterados à medida que crescemos neste mundo. A criança podia realmente acreditar que aquele poder em sua mão era todo sua imaginação. Isso servirá. E a Jen me contou por telefone porque ela está trabalhando, ela não pode vir aqui agora, que o menininho só colocou a mão nele e jurou que ia sair uma foto, e a foto veio para o espanto da Jen, mas não para o espanto da Jen. Rapazes. Ele sentou-se e olhou para ele e Jen ficou lá, perplexa. Aquele que tem condições agora de ir para o Egito. Agora, voltando à história do cavalheiro, ele disse. Vi um anúncio de um trocador de discos suíço e fui até meu revendedor de eletrônicos e disse a ele que gostaria de ter um. Ele disse que eles não estão no país e possivelmente estarão algumas semanas antes de chegarem aqui. Mas temos 11 pedidos até agora, gostaria de encomendar um? Ele disse, sim, gostaria de pedir um. Então, ele pediu um. Então, disse ele no final do mês, recebeu uma conta de $375 pelo trocador, mas não tinha recebido o instrumento, então ligou para o escritório e eles pediram desculpas. Disseram que a garota confundiu o pedido com uma venda. E então, temos uma má notícia para você, disse a menina, daqui a 3 ou 4 meses não estará aqui, mas corrigiram o erro, não era a conta. Foi simplesmente uma ordem que eles interpretaram mal. Ele então disse para si mesmo. Agora vou dar uma olhada na casa e passei 3 dias em vez de escrever para ver onde ele vai colocar a tomada dessa máquina. E quando decidiu onde iria colocá-lo, chamou os eletricistas e pediu-lhes que fizessem um furo na parede para colocar o cabo desse trocador. Agora ele disse. Vou precisar de uma posição para isso. Então ele saiu procurando um estande, foi em todos os lugares, e um vendedor disse, que tipo de máquina você tem? Por que você não gosta dessas arquibancadas? Então, ele contou a natureza da máquina. E o homem disse, se você tem, é um milagre porque não tem no país. E daqui a 3 ou 4 meses não estará aqui, o que só foi confirmado no que a agência disse. Ele disse, não consigo encontrar o estande, vou projetar um. Então, ele projetou o estande e mandou fazê-lo. Quando o estande chegou e ele o colocou onde pretendia colocar a máquina, ele disse para si mesmo, agora vou ver a máquina aí dentro. O que ele fez? Agora, disse ele, agora que tenho a máquina é o único justo pagar a conta. Então, ele sentou-se, preencheu o cheque e enviou-o para a empresa eletrônica no valor total de $375 para sua máquina. 2 dias depois, ligaram para ele para dizer: estamos com seu trocador de discos. Ele se perguntou por que havia 12 deles na lista. O homem recebeu apenas 4 em sua remessa de um pedido de 12. E esse amigo que me escreveu a carta disse: bom, pode ser que eu tenha enviado meu cheque adiantado porque paguei por aquilo que para mim estava diante de mim na minha imaginação. Pode ser que, por outro lado, não estou fazendo perguntas,
Porque ele me deu o primeiro e porque me saltou do 12º para o número 1. Contudo, eu tenho a máquina, e agora meu próximo problema é este. É uma coisa muito delicada, complicada, dissimulada e complicada. E então, agora estou tentando me imaginar inteligente o suficiente para operá-lo. Então essa é a história de usar sua imaginação. Eu digo fé, como nos dizem, entendemos que pela fé o mundo foi moldado pela palavra de Deus, mas você sabe quem é Deus agora, sua própria e maravilhosa imaginação, esse é Deus. Ele está moldando seu mundo, mas é preciso fé para ouvi-lo. Sem fé, não funcionará. Ouvir isso misturado com fé, vai funcionar. Se você se sentar como ele fez, disse ele, eu deitei na cama, você pode sentar-se aqui mesmo e continuar esta conversa interior, mental, a partir das premissas do desejo realizado, pois o pensamento segue os caminhos traçados nas próprias conversas interiores. Você controla a natureza da conversa e faz com que não seja uma discussão, é simplesmente a partir de desejos realizados, independente da natureza desse desejo, você o carrega dentro de si. Alguns são melhores no vídeo, conseguem ver melhor, conseguem ouvir, mas acho que ouvir é muito, muito fácil, e não sou músico. Então, você não precisa ter inclinação musical para realmente ouvir. Aprecio música, mas não toco. E não entendo música no verdadeiro sentido da palavra, simplesmente aprecio. No entanto, posso ouvi-la vividamente, a voz de um homem enquanto ele fala por um segundo, deixe-me entender o tom, depois coloque nesse tom qualquer palavra que eu queira ouvir, e ouço como se ele estivesse aqui. Agora, quanto tempo leva para que o que ouvi dizer aconteça, não sei. Como lhe contamos naquela história do livro de Abacuque. A visão tem a sua própria hora marcada. Amadurece, vai florescer. Se demorar, espere, pois é certo e não será tarde. Então, uma semente cresce durante a noite. Outra semente leva 1 mês. Outra semente leva 1 ano para nascer, um menino, uma criança vem a este mundo 9 meses. Mas uma galinha sai em 21 dias. E assim, tudo tem um intervalo de tempo diferente entre a concepção e o nascimento neste mundo. Então, o que determina a natureza de um intervalo, eu não sei. Mas tenha fé que é certo e não se atrasará por si só, nem por sua própria natureza se atrasará. Então, se uma criança nasce daqui a 9 meses, não é tarde para uma criança. Se uma galinha nascer em 21 dias, não é tarde nem cedo para uma galinha. Esse é o intervalo de tempo entre o momento em que foi fertilizado e devidamente aninhado e o momento de quebrar a casca e eclodir. Então aqui no nosso caso aplique. E você vai, nos próximos meses, só estarei aqui por 3 meses, ainda não há 3 meses. E você poderá me contar as histórias mais fantásticas do mundo porque não poderia partir de mais nada atrás da bola 8. Você conhece um cavalheiro conservador que nunca iria além, bem, do sonho mais louco, sair e exclamar algo que é realmente, absolutamente sensacional. É tudo contra a natureza dele. Uma coisa é boa, e isso é bom o suficiente. Você está sendo bem pago por isso. Você tem $2.500 e $3.000 por um roteiro. E a cada 3 semanas você traz um porque é um show de meia hora. Funciona semanalmente. Então, a cada 3 semanas, você recebe um cheque de $3.000. Agora você está recebendo $3.500. E ainda assim o homem, tenho certeza, como todos os escritores, ele não é contratado para escrever apenas e somente para isso. Se ele tiver tempo fora de escrever esses roteiros, há outras saídas para seu talento como escritor. Ele não está confinado a isso. E, portanto, o homem que não é dado a explodir, ele o fez explodir e elevou-o gradualmente para grande, simplesmente ótimo, fantástico, e então a explosão final.
E ele disse nesta carta que o relacionamento mais caloroso e amigo é o relacionamento entre nós. Então, peço que você faça a mesma coisa. Não me importa o que seja neste mundo, saiba o que você quer, conceba uma cena que implique a realização desse sonho, e então interiormente prossiga essas conversas mentais a partir da premissa do desejo realizado. Se você consegue ver ao mesmo tempo que ouve como um aparelho de TV, tudo bem, coloque-os juntos, é melhor. Mas se você realmente consegue visualizar, e poucos conseguem visualizar, você achará o áudio muito simples. Mas quando você começa a visualizar, posso lhe dizer, é a coisa mais emocionante do mundo, ser capaz de realmente ver assim, estar acordado em um sonho. É como estar num sonho, só que acordado. E então você pega isso e retorna a este nível onde isso não aconteceu, você não tem medos, você não tem dúvidas. O mundo inteiro poderia entrar em colapso. Você sabe que viu. Você ainda está vendo isso em sua mente agora. Mas você realmente viu e ouviu. E então, isso deve acontecer. Você viu e ouviu. E então, você conhece alguém que está passando por um inferno e lhe pede qualquer coisa, ainda em seu mundo, cante-o e ouça-o dizer que tem o que procurava, como se o tivesse. E então deixe para lá. Não levante um dedo para fazer isso. Não pegue o telefone e ligue para um amigo para pedir que ele interceda, para ajudá-lo. Não faça nada. Simplesmente acredite na realidade do seu ato imaginal. Porque se você for até o fim, não poderá se preocupar com os meios para atingir esse fim. Isso negará o fim por qualquer meio que você consideraria para ajudar no seu crescimento, porque você foi além da gravidez até o nascimento. E então, você viu e ouviu. Agora deixe isso como está e deixe funcionar. E posso te dizer, vai funcionar. E então você encontrará Deus, e quando chegar ao grande final, eu diria a última reta, a reta final, quando você estiver indo para casa agora, realmente indo para casa, deixando para trás você, este mundo, esta era completamente. Virão uma após a outra, as mais fantásticas experiências místicas onde tudo o que é dito de Jesus Cristo você vivenciará e saberá sem sombra de dúvida quem realmente é Jesus Cristo. Que ele realmente nasceu sobrenaturalmente. Nasceu do crânio de um homem. Como ele descobre a paternidade de Deus. E como ele sobe ao céu e tudo o que se diz dele acontece com você. E então, você sabe quão verdadeira é a história, quão fantasticamente maravilhosa a Escritura é quando alguém a experimenta. E então, peço que você se junte a mim para testar este maior de todos os mistérios. Colocá-lo à prova. Comece com algo simples. A pessoa comum teria um animal destrutivo como o gato e não consideraria isso um problema simples. E ainda assim, em 48 horas, foi resolvido. Mas ele destacou um ponto quando o homem lhe contou, ele usou as palavras, ele se expressou quando me disse, ótimo. Ele expressou isso com um entusiasmo que correspondia à minha imaginação. O mundo é a única resposta, resposta infinita, é um eco. E todo o vasto mundo apenas ecoa. E então, o que ecoou neste caso, quando ele disse, fantástico, você pode ver qual foi o ato imaginal do escritor. Na verdade, ele captou um clima que era realmente forte. Então a palavra fantástico surgiu, não era simplesmente. Oh, eu acho que é fantástico. Ele explodiu com ótimo para igualar o estado emocional do homem que o fez dizer ótimo. Então, pegue e sinta e use sua imaginação como um grande ator faria. Ele tem que se colocar no papel e interpretá-lo. E na medida em que ele sente isso, ele vai além da ribalta. Se ele não se identifica com o personagem que está tentando retratar, ele nunca supera. Ele tem que se tornar o personagem. E assim,
este se tornou o personagem ouvinte do ator cujas falas ele escreveu. E o ator recebeu uma fala para dizer: você disse, ótimo, e vou ouvir com atenção porque você tem que dizer e eu estou dirigindo. Eu não quero nada fantástico. Eu quero que você realmente dê isso. E assim, agora vou lhe dar o clima que quero que você adote. E então, ele as dá a ele e a palavra aparece exatamente para corresponder ao seu ato imaginal. E o uso que ele faz das palavras me fascina porque nem todo mundo entende a linguagem do beisebol. Quando ele disse, me surpreendeu, algo completamente diferente. Não foi o que eu esperava. Esse foi menos o roteiro que você leu, ele disse e declarou, bom. Eu não quero isso. Quero que você pronuncie esta nova declaração e diga que ela é realmente ótima. Ótimo. Simplesmente ótimo. Do novo roteiro, eu nem comecei o novo roteiro. Usei minha palavra, mas você meio que é anterior a ela. Você voltou no tempo e chamou de outro roteiro, e então o homem volta e realmente chama. Mas depois ele mudou a palavra disso para fantástico. Isso é realmente descobrir como você usa sua imaginação. Mas se você não fizer isso e pensar, bem, é apenas neste nível, você nunca sairá. Mas quero que todos aqui realmente acreditem e experimentem. Se eu tirar de você esta noite, se você está aqui pela primeira vez e eu decolei, abalei sua crença em um Deus pessoal fora de você, um Salvador pessoal fora de você, não peço desculpas porque sei a verdade o que eu lhe disse. Não estou teorizando. Estou falando por experiência própria. E então, quando eu tomo esta plataforma e digo que conheço a realidade que é Deus, eu não me importaria com o que o mundo inteiro diria sobre isso. Quando eles dizem, você não quer dizer que Deus realmente esteve diante de você ou que você esteve diante dele e olhou para o rosto do homem. Eu digo, sim, eu fiz, e é cara. Eu sou um espírito, mas ele precisa do homem em sua forma perfeita para realmente expressar qualquer coisa neste mundo. Então, assume a forma de homem. Então, quando você vê que estou na forma, a forma é o homem. Assim como a garotinha que disse à avó: quer saber? Acordei ontem à noite em meu sonho, até o sol. E sabe de uma coisa? Ele tem um rosto. E sabe de uma coisa? Ele tem mãos e tem pés. E sabe de uma coisa? O oceano, o grande oceano conversava com o sol. E sabe de uma coisa? O sol desceu à terra. E sabe de uma coisa? Ele tem pernas e pode andar. E ele caminhou até mim e me beijou na bochecha, e estava quente. Agora, isso não é um sonho bobo, vovó? Mas é verdade. Não há nada além de Deus e Deus é homem. E então, quando perguntaram a Blake, quando você vê o sol, você vê um grande guinéu redondo? Ele disse não. Uma multidão de anjos afirmava ser santo, santo, santo. Ele o desenhou como homem. Não é nada além do homem porque o homem e Deus são um. Deus é homem. Então, peço que você pegue o que eu te dei esta noite, leve para casa e experimente. Não custa nada, apenas o esforço e o pouco tempo que você gastará para fazer isso. Mas tenha em mente que quando você fizer isso, acredite. Porque as palavras são. A palavra foi dita a eles assim como foi a nós. Mas isso não lhes aproveitou porque não o receberam com fé, aqueles que o ouviram. E então, quando você fizer isso esta noite, faça-o sabendo que isso em si é um ato criativo, um ato imaginal, e seja fiel a ele. Embora a fé não dê substância a esse ato imaginal, a essa realidade invisível. Fé é lealdade à realidade invisível. Você simplesmente é leal a isso.
Você fez uma promessa, certo? Agora você é leal à realidade invisível. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.